por tudo que fez. Não cessarei de te adorar. Te louvarei por onde eu andar, pois só o Senhor é digno de ser adorado, no céu e na terra, em todo lugar. A Ele todo louvor, a Ele adoração, a Ele seja honra, a Ele seja glória. Majestoso, glorioso, maravilhoso, poderoso, forte. Majestoso, glorioso, maravilhoso, poderoso, forte. Deus conosco. Te louvarei por tudo que és. Te louvarei por tudo que fez. Não cessarei de te adorar. Te louvarei por onde eu andar, pois só o Senhor é digno de ser adorado, no céu e na terra, em todo lugar. A Ele todo louvor, a Ele adoração, a Ele seja honra, a Ele seja glória. Majestoso, glorioso, maravilhoso, poderoso, forte. Majestoso, glorioso, maravilhoso, poderoso, forte. Yeah. Oh, majestoso, glorioso, maravilhoso, poderoso, forte. Yeah. Deus conosco. Glória a Deus. Só Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, antes de eu ler aqui a palavra, eu queria contar uma história para vocês. Havia um pastor que ele pregava para mais de 1000 pessoas. Ele estava pregando. E sempre no final do culto, vinha um irmão e sempre dava um parabéns ali para a palavra, né? E para o culto e tal. E todos os cultos ele vinha e falava com o pastor. Aí teve um momento que Deus tocou o coração do pastor para falar exatamente com aquele irmão. E toda vez que terminava o culto que ele vinha falar,
Ele sempre chegava, antes do pastor falar, ele falava, pastor, que culto maravilhoso, né? Que pena que tal irmão não veio. É pena que ele perdeu esse culto. E ele olhava assim, aí vinha várias outras pessoas, e não dava o pastor falar com ele, entregar para ele o que tinha que entregar. Todos os cultos ele vinha no final do culto, pastor, que palavra maravilhosa. Que pena que não veio tal irmão lá, né? Se ele viesse, essa palavra era para ele, aquela palavra. E o pastor ficava quieto. Teve um dia que deu uma chuva que Deus mandava. Ninguém conseguia se mover. E ele não faltava um culto. E estava lá. Só ele na igreja. Aí o pastor falou, hoje eu pego ele. Chegou, quando terminou o culto, e ele chega para falar com o pastor, falou, pastor, que palavra maravilhosa. É pena que não veio ninguém, né? Aí ele falou, oxe, só tem você aqui, é para você essa palavra. Eu estou contando essa história para vocês, para dizer, se vocês estão aqui hoje, é com vocês que Deus vai falar. A palavra que vai ser pregada aqui hoje é para vocês, não é para quem não veio aqui hoje não. Abra sua Bíblia aí em Mateus 25. Mateus 25, a partir do versículo 31. Mateus 25, a partir do versículo 31. Está escrito assim. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos às ovelhas, dos cabritos às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e visitaste-me, preso e foste me ver. Então perguntarão o justo, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O Senhor respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que, sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiros, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhes perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiros, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Só até aí, querido. Senhor, eu entro na tua presença por intermédio do sangue do teu Filho, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, em momento algum, permita que eu te use, mas usa-me, Senhor, para a tua honra e tua glória. Seja eu o instrumento, papai, e tu o tocador. Não permita em forma alguma que eu te use, Pai. Que seja o Senhor a falar no meu lugar aqui, que eu seja a sua boca nesse lugar. Que os meus irmãos possam entender da forma que o Senhor me mostrou, Pai. Que eles possam entender a tua palavra, Pai. Assim eu entrego esse culto, Pai, desde o início dele até o final, a ti. Queridos, pode se sentar? Essa palavra foi a primeira palavra que Deus confiou a mim. A primeira palavra que eu vi que verdadeiramente Deus falou, eu vou te explicar essa palavra. Eu estava numa vigília aqui, o pastor estava pregando, acho que era Jeremias. Se não me engano era Jeremias no dia. Eu estava com os irmãos ali em cima, aí eu falei, nossa, entendi. Aí o pessoal, cara, ele está 1 hora explicando, você foi entender agora. Eu falei, não é isso não. Aí peguei a Bíblia e comecei a escrever tudo que veio. Mas eu senti como um óleo que veio na minha cabeça assim, e eu entendi a palavra, essa passagem.
O que eu não conseguia entender é quando Jesus falava assim, ó, busca primeiro o reino do céu e toda a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você olha lá estas coisas, está falando de comida, bebida e roupa. É isso que ele te acrescenta. É lógico que ele vai te acrescentar uma mulher, um marido, e N coisas. Mas naquela passagem está falando de roupa, comida e bebida. Eu olho para esse texto aqui, e ele fala, tive fome e não me deste de comer. Depois você entende que ele está falando que a pessoa negou para um dos pequeninos. Se aquele pequenino já aceitou, já está no caminho de Jesus, ele não já garantiu o pão e a bebida e a roupa? Então aqui não pode estar falando de comida literal, arroz, feijão, água. Ele não é para estar falando disso. Tem que ter uma explicação para isso. E é onde Deus me mostrou. Eu estava nesse culto, e Ele me mostrou o que eu quero passar para vocês. Quando Ele vira e fala assim, para a gente poder entender primeiramente essa passagem, nós precisamos entender o que significa a obra de Deus. Muitas pessoas acham que a obra de Deus é vir para a igreja, lavar os banheiros, tocar aqui, cantar, pregar, servir como obreiro. Isso também faz parte do reino dos céus e da obra de Deus. Só que a obra de Deus, resumidamente, tem um nome. E esse nome é Jesus Cristo. Se você fizer tudo isso aqui, ficar calado, nunca falar de Jesus, ser o crente 007, aquele escondidinho, não valeu de nada o que você fez. A obra de Deus é Jesus. Está escrito em João 6, versículo 28 e 29. Está escrito assim, ó. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. A obra de Deus é que você creia em Jesus Cristo e você mostre esse Jesus que você crê para outras pessoas. Eu e o pastor Denis fomos fazer uma visita essa semana, ontem na verdade. E antes de ir, eu faço Uber no momento, quando eu tenho tempo, eu sempre faço Uber, né? E eu peguei uma passageira. E não sei porquê, mas eu só pego macumbeiro e crente desviado. Dentro do Uber. Eu pareço aquele Uber pentecostal daquele canal do YouTube. É toda hora pregando o evangelho. E eu comecei a pregar o evangelho para a menina, e ela estava desviada já, há um tempo. E eu comecei a falar de Jesus, e ela começou a chorar. E eu falei, cara, mas você está falando de Jesus só. Nem estou tocando, fazendo, né? Só estou falando de Jesus. Ela começou a chorar, porque ela se desviou, porque ela estava reparando as pessoas dentro da igreja. Eu falei, querida, enquanto estiver reparando as pessoas da igreja, e o teu foco não for Jesus, você vai desviar de qualquer igreja. O foco tem que ser Jesus. Jesus não deixa ninguém triste, Jesus não desvia ninguém. Ele abraça todo mundo. Com isso, eu vi uma alegria no rosto dela, assim, a pessoa que saía para fazer oração nas casas das pessoas, que cuidava da cantina da igreja, e aquela tristeza, eu falei, o espírito que Jesus nos deu não é de tristeza, não, é de liberdade. Você não precisa voltar para a cantina, mas você precisa voltar a falar de Jesus. E é o que eu vim falar para vocês, a importância de falar de Jesus Cristo. Está escrito assim, ó, deve ser por isso que Jesus falou assim, ó, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as farás maiores que essa, porque eu vou para meu Pai. Ele disse, se você crê em mim, você vai fará obras iguais e obras maiores. É por isso que Jesus confia na gente. Ele deixou um espírito para todos nós aqui, e Ele confia que você fale dele. Não é você que vai convencer, é esse espírito que Ele mandou para a gente. Você só abre a boca, quem convence é o espírito. Eu estou conversando com um amigo meu que é de uma religião aí, que é uma seita, e faz uns 5 anos que estou conversando com ele. Eu não consigo convencer ele, não sei porquê. Aí teve um dia que eu falei para ele assim, um dia eu vou deixar o Espírito Santo te convencer. Um dia. Eu discuto doutrina, discuto um monte de coisa, eu só ajudo ele a estudar mais a religião dele. Eu falei, um dia ainda vou conseguir deixar o Espírito Santo te convencer. É isso que eu queria mostrar para vocês, querido. Quando Jesus fala assim, ó, porque tive fome e não me deste de comer, Ele não está falando de comida literal. Presta atenção o que está escrito em Mateus, no versículo 6, em João 14, versículo 12. Está escrito assim, ó. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, Mateus 6, 25. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Em João 6,35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Aquele que crê em mim não terá mais sede. Quando Jesus fala assim, ó, tive fome e não me deste de comer, Ele está dizendo, eu sou o pão da vida.
Tem um pequenino ali precisando ouvir falar de mim, e você não está dando o pão da vida para ele. Quando os irmãos aqui no dia do julgamento falam, mas Senhor, eu não te dei pão. Ele falou, quando você deu a um desses pequeninos, a mim me desce. Quando você falou de Jesus, a um desses pequeninos, a Jesus você está falando, a meu próximo, como a ti mesmo. O que Jesus quer dizer, querido? Em toda essa passagem, vocês vão entender agora. Ele está dizendo, fala de mim. Não tem salvação fora de mim. Eu sou a salvação. Em João 6,27 está escrito assim, ó, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Ele não fala para você trabalhar só pensando na comida que perece. Ele fala, trabalhe, eu vou lhe garantir a comida, a água e as tuas roupas. Mas trabalhe antes para o pão do céu. Trabalhe antes para você juntar tesouro no céu. O teu foco tem que ser isso. Cara, você gostaria de trabalhar numa Mercedes? É lógico. Mas lá dentro da Mercedes, qual é o pão que você vai oferecer para o Senhor? Qual é o pão que você vai oferecer para as pessoas? Tem que ser Jesus. Os maiores homens que você já ouviu pregar nos dias de hoje e sempre, você pode reparar, ele não fica usando Paulo, Pedro, ele não fica usando nenhum apóstolo, ele só fala de Jesus. Ele entendeu que é tudo Jesus. Jesus é a saída para tudo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro lugar. Se você procurar entender de Jesus, você vai entender toda a Bíblia. Se você um dia tiver uma revelação da palavra de Deus e não tiver Jesus, nem abra a boca para falar. Porque as revelações de Deus, o rio de Deus, que é o rio do Espírito Santo, ele sai do lado direito do trono. Quem está do lado direito do trono? Jesus. Se não passar por ele a revelação, nem abra a boca. Tem que ter Jesus na sua revelação. Tive sede e não me desse de beber. Além de vermos em João que ele fala, ó, eu sou o pão da vida, quem vier até aqui não terá fome, não terá sede. Também, em João 6,35 está escrito assim, ó. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem o te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Como é que é essa história? Existiu uma mulher samaritana no poço, Jesus chega para conversar com ela. Ela fala, como tu, sendo judeu, vem falar com um samaritano? Os judeus não conversavam com o samaritano. E Jesus queria conversar com ela. E ele fala assim, pede água, ele achava que era água normal ali do poço. Ela fala assim, responde para eles, tu sendo judeu, como é que vem falar com o samaritano? Aí ele fala, se eu soubesse quem está falando com você, você pediria água viva, eu te daria. Ela falou, até agora você não tinha água, agora você tem água viva para me dar? Então me dá essa água aí. Ele disse assim, vai, busca teu marido e volta. Aí ela diz assim, mas eu não tenho marido. Jesus vira para ela e diz, disseste bem, 5 já tivesse, e o que tem agora, o 6º, também não é teu marido. De quem Jesus estava falando ali? Ele estava falando que ele era o 7º marido. Ele era o marido perfeito. E ele vira para a mulher e fala, ele estava falando sobre o Espírito Santo. Ela achava que era uma água literal, e ele estava falando sobre o Espírito Santo. Quando ele usou o dom de profecia e falou, ó, tu tivesse 5 maridos, agora o 6º também não é teu marido, ela vira para ele e fala, veja, tu é profeta. E começa a falar com ele agora espiritualmente. Olha, disseram que nós temos que adorar ali ou aqui. Aí Jesus vira e fala, chegará o momento, e já chegou, que vocês adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando ela vira para Jesus e fala assim, ó, dá-me dessa água viva, Jesus disse para ela, não posso te dar por uma condição. Você está em fornicação. O espírito que o mundo não pode receber, eu não posso te dar agora. Ele quis mostrar para ela que é condicional você receber esse espírito, essa água viva, que só vem por intermédio da fé em Jesus. O Pai te tira das trevas, te coloca no reino de Jesus e dá o espírito dele. Não é de qualquer jeito, querido. Não é de qualquer jeito que você vai receber o Espírito. O Espírito, que no dia da redenção, ele vai ressuscitar o seu corpo. O Espírito, Deus ressuscitou o Filho dele por meio do Espírito. Sem o Espírito, como é que ele ressuscitaria? Esse Espírito, você precisa pôr sua vida no altar. Esse Espírito, você precisa mostrar para Deus e para Jesus que você quer esse Espírito.
Essa é a água que ele fala. Ele está falando assim, filho, ele estava com sede, você não falou de mim para que ele recebesse a água viva. Mais uma vez, ele está falando dele mesmo. Fala de mim, para mim poder dar essa água para esse povo. Fala de Jesus, só ele pode dar esse Espírito. Em todo momento aqui, ele está falando dele mesmo. Querido, presta atenção. Quando eu lembro dessa passagem, que existia uma água viva. Se existe uma água viva, existe uma água morta. Se você lá lê Apocalipse, você vê que a água foi contaminada. Existe uma água morta, uma água que matava. Isso só me faz lembrar de Amós 11. Olha que legal que está escrito em Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar em mar, e de norte até o oriente. Correrão por toda parte, porquanto a palavra do Senhor não acharão. É ou não é o que está acontecendo hoje? Quantas igrejas você entra, fica 2 horas ouvindo palavra e sai com fome ainda? 2 horas ouvindo palavra e ainda sai com sede. A pessoa simplesmente lê a Bíblia para você e vamos adorar. Ô querido, a palavra do Senhor, ela é viva. Tudo que você lê ali, ela é viva, ela tem um significado, ela tem um porquê foi escrito. Eu tenho certeza que vocês nunca ouviram a palavra, essa passagem como vocês estão ouvindo agora. Em todo lugar, a Bíblia inteira, ela fala de Jesus. Só que foi dito, é uma profecia, que teria água. Hoje o Evangelho, eu vi isso uma vez, eu achei fantástico, eu vou passar para vocês. O Evangelho hoje é um rio muito grande. Hoje é moda ser evangélico, não é? É moda hoje igreja de reino, é moda ser evangélico. Todo mundo quer ser evangélico. Não precisa mudar nada, faz tatuagem. Qualquer jeito, vai qualquer jeito para a igreja. Não dá nada, é modinha ser evangélico. Ser evangélico é moda. É moda. É um rio muito grande, todo mundo é evangélico. A fundura do rio. Ninguém tem o entendimento da palavra. É de qualquer jeito. Esse Deus aí, sabe aquele Deus que Ananias e Safira fizeram uma mentirinha? Ele fulminou? Esse Deus não existe mais não, já foi. Estamos debaixo da graça, não dá nada. Fala o que você quiser. E fica assim, ó, sem conhecer o Senhor. Fica num riozinho bem baixinho. Querido, o que a palavra quer passar para a gente existe um Deus. E quanto mais você chegar perto dele, mais ele se revela para você. E se chega mais ele se revela para você. Nós temos um exemplo fantástico aqui. Nós temos um exemplo fantástico, o Ralph. Presbítero Ralph. Cara, quando esse cara abre a boca agora, eu falo assim, ó. Onde ele viu tudo isso na Bíblia? Só porque ele decidiu não trabalhar mais e focar na palavra do Senhor. E descobrir coisas que ninguém nunca descobriu na palavra. Cara, isso é fantástico. Sendo estrangeiro, não me acolheste. Em Efésios 2, do versículo 17 ao 22, está escrito assim, ó. E vindo Jesus, ele evangelizou a paz a vós que estávamos longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. É a água viva. Quando ele fala, fui forasteiro e não me acolhesse, ele está dizendo, querido, nenhum de vocês aqui, ó, nenhum, inclusive eu, acho que principalmente eu, a gente não é da família de Deus. A Bíblia fala que outrora, nem povo a gente era. Quando Jesus vem, derrama o sangue dele e fala, agora todos nós temos oportunidade de entrar na família de Deus. Não somos mais forasteiros, agora somos filhos de Deus. Mais uma vez ele fala dele. Mais uma vez ele diz, se você pregar de mim para as pessoas que ainda não me conhecem, eles deixam de ser forasteiro e passam a ser filho de Deus. Queridos, em todo momento ele está falando dele mesmo. Todo momento está falando, fala de mim. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, fala de mim, Jesus. Jesus foi esquecido das igrejas.
Paulo fala, se te pregar um outro Jesus e um outro evangelho, que não esse que eu vos prego, seja considerado anátema. Qual que é o Jesus que pregam hoje nas igrejas? Um Jesus que prospera, que só dá cura, só faz isso. Não é mais um Jesus Salvador. O Jesus Salvador não se prega mais. É um outro Jesus que estão pregando hoje. E as igrejas estão indo para esse lugar. Para esse lugar de, o meu aqui, eu quero tudo aqui, eu quero tudo nessa terra. E ele fala, não trabalhe para o pão, não trabalhe para o que perece aqui, trabalhe para o pão do céu. Em todo momento ele está falando dele. Estando nu, não me vestisse. Em Romanos 13, versículo 12 e 14, Paulo nos diz assim, ó. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, nem em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Revesti-vos do quê? Senhor Jesus Cristo. Ele fala, querido, você não está vendo uma pessoa nua espiritualmente? Fala de mim para ela, e ela vai se revestir de Jesus Cristo. A todo momento, Jesus vai julgar o povo dele, pelo que deixaram de fazer. Porque nenhum de vocês merece salvação, nem eu. Nós não merecemos salvação. Salvação é um dom de Deus para que nenhum homem se glorie. Vem pela fé, e a fé é um dom de Deus. Vocês estão entendendo que vocês foram salvos sem merecer? Eu também fui salvo sem merecer. E ele fala para mais um que também não merece, para que ele também seja salvo. Essa é a justiça de Deus. Da mesma forma que eu fui justificado pelo sangue de Jesus Cristo, qualquer outro pode ser justificado mediante a fé do sacrifício do Filho de Deus. A todo momento ele está dizendo, fala de mim, fala de Jesus, fala do Filho de Deus. Muitas das vezes essas religiões, a maioria das religiões, sabe que existe um único Deus. Aqui no Brasil é fácil pregar de um único Deus. É mais fácil. Aqui a briga é o lugar de Jesus, não é o lugar de Deus. Aqui é o lugar de Jesus. É a senhora deles lá de Aparecida, que é o lugar de Jesus. São as religiões que querem o lugar de Jesus. A batalha aqui é o lugar de Jesus, não é o lugar de Deus. Em outros lugares existe uma batalha primeiramente para dizer quem é o Deus verdadeiro. Você vai para alguns países aí, 32 mil deuses. Você precisa crer no Deus verdadeiro. Ele fala, qual? Qual que é o verdadeiro? É um que mandou o filho dele aqui. Ele falou, todas as histórias aqui são parecidas. Sempre tem um filho, um Deus que manda um filho, o filho morre e salva uma nação. Aqui é mais fácil. Aqui você só precisa falar de Jesus. Não tenha vergonha de falar. Não tenha vergonha, porque quando você fala a verdade, você não precisa provar nada. Você só fala. Ela se prova. Você só fala. Jesus, ele está vivo. Ele se defende. Você não precisa defender Jesus. Só fala dele. Jesus se defende. Ele está vivo, ele não está morto. Queridos, em Gálatas 3, versículo 26 e 29, também explica isso. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro, conforme a promessa. Jesus Cristo é a garantia da promessa. Jesus Cristo, a fé nele, o Pai vai te dar um Espírito que é o selo e a tua garantia da promessa. A garantia da redenção dos seus corpos mortais, para ter um corpo igual ao de Jesus Cristo. Onde Paulo fala, se você não crê nisso, que Jesus Cristo foi ressuscitado, é vã a tua fé. Se você não crê que ele morreu, foi um homem carnal como a gente, morreu, e por intermédio do Espírito, o Pai ressuscitou-lo, é vã a fé. E nós somos os piores que está pregando isso aqui. Se a tua fé não for essa, não faz sentido você falar, eu sou cristão. Da mesma forma que Cristo foi, as primícias, todos nós aqui seremos, mediante a fé. Eu quero colocar vocês em um lugar. Esse lugar é o seguinte, você não vai ser salvo pelo que você faz, presta atenção. Não é porque você é bom e guarda os mandamentos que você vai ser salvo. Não é por isso.
a tua fé em Deus e em Cristo, isso é justificado a tua fé e você será salvo. Agora você faz os mandamentos, você guarda os mandamentos para dizer, eu sou salvo, por isso eu guardo os mandamentos. Eu já sou salvo, por isso eu faço o que Jesus me pediu. Conseguiram compreender? Então não deixa o diabo colocar dúvida na sua cabeça. Você já é salvo e você guarda os mandamentos para mostrar para o mundo quem é o teu Senhor. Conseguiram compreender? Para de dúvida de dizer que você não é salvo. Passa dessa página, passa para cá e fala assim, Senhor, o Senhor já garantiu a minha salvação. O que eu preciso fazer agora? Aí ele diz, vai e fala de mim. Você não merecia salvação, eu não já te salvei? Vai e fala de mim. Como é que você deixa sua mãe em risco, seu pai em risco, seus amigos em risco? Como é que você deixa qualquer pessoa na rua perdida em risco? Um dia o pregador veio pregar aqui e ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, ele estava no centro de São Paulo, que lá se vê-se muito mendigo na rua, né? E passou uma limusine com um monte de mulher bonita, bem vestida, para cima assim, gritando na rua. Todas alcoolizadas e gritando na rua. Ele vira e fala assim, esposa, qual a diferença daquele mendigo para aquelas moças ali em cima? Ela falou, não sei. Ele falou, perfume. Tanto um como o outro estão perdidos. Conseguiram entender? Querido, tem tanta gente perdida aí fora, que merecem salvação, que também não merecem salvação, como nós também não merecemos. E nós não temos coragem de falar do Filho de Deus. Ele diz, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Fala de Jesus. Abra a sua boca. Fale de Jesus. Você é salvo. Não guarde isso só para você. Deixa Deus te usar. Estive preso e não me visitaste. Em João 8, do versículo 31 ao 36, João explica essa prisão. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhe responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que nós seremos libertos? Jesus explicou-lhe, em verdade vos asseguro que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Estive preso e não fosse me visitar. O que as pessoas fazem? Irmão, nós temos que ir para a cadeia, pregar para os presos, pregar para o querido. Tem sim. Mas não é disso que Jesus está falando. Tem pessoas presas pelo pecado dentro da casa do Pai. Presa pelo pecado. E você acha que é de cadeia que Jesus está falando? Jesus está falando assim, querido, você sabe que tal pessoa está em pecado. Hoje eu passei o dia inteiro conversando com um cara para mostrar ele para ele mesmo. Ele falou, eu não faço nada de mal não. Eu não faço isso não. O Jonas estava hoje comigo, né, Jonas? Ele viu. Eu não faço isso não. Eu falei, sério? Sério. Eu sei que você estava casado e saiu com tal pessoa. Saiu ou não saiu? Ele falou, saiu. Tá certo? Tá, não fiz mal a ninguém. Ela queria, eu também queria. Eu falei, beleza. Aí eu fiz todo um trabalho para explicar para ele que nós somos o templo do Senhor Jesus. E ele prostituiu o templo do Senhor Jesus. O templo do Espírito Santo. O templo de Deus. Aí ele falou, olhando com essa ótica aí, eu fiz errado mesmo. Ele estava preso no pecado, sem saber. Quem estava no mundo aqui e já fez coisa parecida, sabe que não tem pesar. Quando a gente não conhece a verdade, você faz isso normal. É ou não é? Você precisa alertar o teu irmão. Porque se você está do lado dele e esse irmão morrer, o sangue será cobrado das tuas mãos. E não sou eu que estou falando, não. Viu? É a palavra. Fala de Jesus para ele. Deixa ele dizer se quer Jesus ou não. O diabo, ele chama, aqui está o livre-arbítrio. O diabo sempre puxa para o lado dele. Jesus vem, paga o preço e faz assim, ó. Devolve o livre-arbítrio para todos nós. E diz, se quiser me seguir, que seja por amor. Não quero ninguém por obrigação. Eu quero por amor. Da mesma forma que eu te amei. Ama teu próximo. E fala de mim para ele. Que eu amo ele da mesma forma, da mesma medida que eu amo vocês.
Querido, em toda a palavra aqui, Jesus está falando dele. E enfermo e não me visitasse. Em Isaías 53, versículo 4, está escrito assim, ó. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele está dizendo assim, ó. Sabe aquela pessoa doente? Quando eu estive aí, em carne e osso, eu curei ele por intermédio do Espírito. Hoje, se você tiver fé no Pai, em mim, eu vou te dar o mesmo Espírito. Vai lá, esse Espírito sou eu. Esse Espírito é o Pai. Esse Espírito, se você for lá pôr a mão, ele vai curar. Porque eu, Jesus, levei embora os teus pecados e as enfermidades. Ele está dizendo, você viu uma pessoa enferma, não teve coragem de exercer a fé em mim. Mas você está dizendo para todo mundo que você é cristão. E uma pessoa enferma. Você acredita que Jesus, que Deus, Ele quer curar um enfermo? Ele quer? Aí você precisa perguntar para Ele, Senhor, cura esse enfermo aqui, porque não precisa perguntar, já é a vontade dEle. Ele está em sofrimento ali. Impõe as mãos e fala, Senhor, cura. Ele já vai estar curado. Já é a vontade de Deus. Eu estive enfermo e você não foi me visitar. Não é só para visitar um doente. Ele está dizendo, vai e fala de mim. Eu posso curar ele. Eu posso curar ele. A nossa salvação é pela fé, queridos. A nossa salvação não é por obras. Só que em Tiago, olha o que está escrito. Quando eu lia Tiago, dessa forma aqui, sem entender todo o contexto bíblico, eu ficava em confusão. Será que é pelas obras, onde os espíritas usam muito, principalmente essa passagem, para dizer, ó, você tem que matar a fome de um, você tem que ajudar o outro, para dizer que isso vai te salvar. Não é isso que vai te salvar, da comida, da bebida, isso é frutos do Espírito. Isso é frutos do Espírito. Você faz isso naturalmente quando Cristo vive em você. Faz ou não faz? Faz naturalmente. O que eu quero mostrar para vocês aqui é a obra de Deus que está escrito lá em Tiago, tá? Tiago, o irmão de Jesus, capítulo 2, versículo 14 ao 26, está escrito assim, ó. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiverdes as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Só uma ressalva. Quem é a obra de Deus? Jesus. Vou voltar e colocar Jesus no lugar da obra, tá? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tem as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidianos, aqui está falando de mantimentos normais, e algum de vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o seu corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, quem é a obra? Jesus. Assim a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Não adianta você fazer de qualquer jeito, tem que fazer com amor. O amor também tem um nome. Mas dirá alguém, tu tens a fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus só? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que as obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as escrituras que diz, e criou Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado com justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Quem é a obra? Jesus Cristo. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra, sem Jesus, está morta. O que eu quero dizer para vocês, quando Jesus fala, vai, e fala do pão, fala da água, eu preencho tudo isso. Isso é a obra. Jesus é o id. Não é só você falar, eu creio em Jesus, a minha fé vai me salvar. Como que você tem fé
e não saiba falar desse cara que te salva? Como que você tem fé e não faz as mesmas obras e até maiores? Eu não vou nem falar de maior, eu vou falar das mesmas obras. Que fé é essa sem obra? A obra de Abraão lá foi dizer, eu creio num Deus que me deu um filho com 100 anos, 99 anos. Que se ele me tirar, ele me dá mais 3, 4, quanto ele quiser. Estão entendendo o nível de fé que eu estou falando? Se você ver as últimas 2 pregações que eu preguei aqui, eu preguei dessa parábola inteira. Eu preguei a primeira vez sobre as 10 virgens, depois eu preguei sobre o talento, e agora eu estou pregando sobre o julgamento final. Se você depois conseguir pegar essas pregações, no canal tem, e no nosso grupo também tem. Junta as 3 você vai entender. Primeiro Jesus vem para as virgens. O que difere uma virgem da outra? Por que uma virgem vai ser salva, das 5 virgens vão ser salvas e 5 não? Eu vejo muitas pessoas pregando e dizendo assim, ó, não durma que Jesus pode voltar. Vocês não ouvem isso? Se você olhar lá para a parábola lá, o início dela lá, lê ela com cuidado, você repara que todas dormiram, tanto as prudentes como as inécias. Todas dormiram. Qual a diferença de uma para outra? Uma tinha óleo. O que é o óleo, querido? O Espírito Santo de Deus. Lembra que a salvação veio por fé, e a fé é um dom de Deus, para que nenhum homem se glorie. Ali estava todo mundo dormindo. Quem foi salvo? Quem teve fé no Filho, que o Pai tirou do reino das trevas, colocou no reino da luz, e deu o seu Espírito, foi ressuscitado, e estão assentados em lugares celestiais, juntamente com Cristo. Significa, a mesma autoridade de Jesus Cristo. A mesma autoridade. Pode curar enfermo, pode expulsar demônios, pode fazer o que você quiser em Cristo Jesus. Estão conseguindo entender? Depois da parábola das 10 virgens, vem a parábola do talento, que são os dons espirituais. E ele te enche e fala assim, ó, tá aqui os dons. Agora vai e pratica com os dons. Para que você quer os dons, Carlos? O evangelho, o foco da Bíblia, o foco do evangelho é a salvação. Não é só mostrar, falar em línguas e curar e falar, eu curei. O dom não é teu, o dom é do Espírito que está em ti. Estão entendendo? Jesus fala assim, ó, vinde a mim do jeito que você está. Eu vou te limpar com o meu sangue e vou te encher com o meu Espírito. Quando o Espírito vem, esse Espírito tem dons. Vai e faz o ID. Como é que é o ID? Acabei de falar para vocês o ID. Ele enche você. Ele fala, vinde a mim. Agora ele fala, vinde após mim. Olha como eu usei os dons. Olha como eu pregava. Olha como eu curava. Olha como eu expulsava demônios. Vinde após mim. Vinde a mim. Ele fala, vinde após mim. Olha como eu fazia. E a palavra de hoje é o ide. Ide e falai de mim, Jesus. Foi eu que capacitei vocês. Vocês nem mereciam salvação. Estão entendendo? Eu paguei o preço, eu comprei vocês para o meu Pai. Eu comprei vocês para o meu Pai, para vocês falarem de mim, para que outra pessoa também possa falar de mim. Também possam ser cheia do Espírito Santo. Deixem de ser crente de cadeira. Vá para a rua, coloque a mão, expulse demônio, cure enfermos, faça o ID do Senhor. Ele já te capacitou. Desperta o dom que há em ti. Toda essa parábola aqui é para dizer para vocês que Cristo já pagou a dívida. Não deixe o inimigo acusar vocês. Não deixe o inimigo acusar vocês. Ele já pagou a dívida. Só que ele fala assim, ó, estou te dando um espírito. Esse espírito tem vida. Esse espírito tem vida. Dai vida para as pessoas. Falem de mim, eu sou o caminho, a verdade e falem de mim. Queridos, fiquem de pé. Eu quero encerrar com vocês aqui com uma frase. Portanto, lembre-se sempre de Jesus e falem de Jesus. Ele é a obra de Deus. A fé nele é a obra. Portanto, ide e fazei discípulo. O que eu quero dizer para vocês? Se você só falar de Jesus, já é muito o que eu preguei para vocês aqui, tipo, de você crer, colocar a mão, expulsar demônios, curar enfermos, saber que o dom não é teu, o dom é do Espírito que está em ti, que habita em ti.
Já é muito crer nisso, não é? É difícil crer nisso. Ele fala para nós, além de você crer nisso, além de você exercer isso, eu espero que você chame pessoas e passe a mesma coisa para ele, que façam discípulo. Se Jesus não tivesse feito discípulo, se Jesus fosse só mais um desses pregadores que nós temos hoje no Evangelho, o Evangelho já tinha acabado faz tempo. Se ele não tivesse feito discípulo, com a mesma mentalidade que ele, com o mesmo poder que ele, que quando Pedro recebe o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele compreendeu todas as coisas, que tudo para ele foi compreensível. O que ele pregou, o evangelho simples, sabe Jesus que vocês mataram ali, que hoje é simples, né? Vocês mataram, ele nos capacitou e tal. 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Pedro, ignorante, que falava errado, mais errado do que eu. 3.000 pessoas se renderam a Jesus Cristo, o homem que deu o Espírito, o mesmo Espírito que está em vocês. Não negligencie isso. Deixa Deus usar vocês. Querido, o que eu consigo entender com a palavra é que toda vez que eu quero me mostrar, eu falo, eu vou curar o irmão ali que está com câncer. Eu quero curar ele. Quem gostaria de curar alguém com câncer? Levanta a mão aí. Quem gostaria de curar? Você não vai curar porque você gostaria de curar. Olha que negócio louco. Se você quiser curar, é você que está querendo. Sabe o que Jesus faz? Então cura. Vai, sem interesse de nada. Fala de Jesus e deixa que ele cura. Não queira aparecer. Só coloque a mão e que seja feita a vontade do Senhor. Já foi dado a você isso. Não deixe o diabo te parar. Com uma menina que eu peguei no carro, que ela falou, estou estacionado, eu não consigo fazer mais nada. Eu me entristeci com pessoas. Eu falei, não faz isso, querida. Se a pessoa te deu uma voadora ungida, um coice, um tiro, uma facada, isso não muda Deus. Isso não muda Jesus. Foi a pessoa que te magoou, não foi Jesus. A gente sempre atribui, a igreja machuca a gente, as pessoas machucam a gente. Jesus não machuca a gente. Jesus só ama a gente. Como eu lembro do dia que eu cheguei nessa igreja, era no outro templo ainda, que eu cheguei, e a música que quase fez eu separar da minha esposa, e a música que fez eu voltar, vai valer a pena. Quando eu cheguei ali, a música tocando era o Ronan, eu falei, é para mim o culto. Essa música é minha. Eu escutava tanto ela, que a música era minha. Você tem uma música que você gosta assim, que é tua? Essa aqui é minha, escolhe a tua. Vai valer a pena, é minha. Era a minha música. Eu falei, meu Deus. E parecia que o Fabiano Faia estava falando só comigo. Tudo que ele falava era o que eu estava. Eu falei, eu olhava para a cara da minha esposa, eu falava, você contou para ele? Não é isso. O Espírito Santo, ele vai falar com você. Ele já está falando com você. Essa alegria que está no seu coração aí não é emoção, não. É ele queimando no teu coração dizendo, é verdade o que ele está falando. Eu estou aqui. Eu tenho vida. E eu quero dar vida. Querido, só deixa ele reinar. Sai do trono. Deixa o Espírito Santo reinar. O ministério que hoje subsiste é do Espírito. E quando você começa a ler a Bíblia, ele é o próprio Jesus. Lembra? Quando tiver 2 ou mais, eu estarei ali. Ele é o próprio Jesus. Ele diz, eu e o Pai viremos e faremos morada em vocês, por meio do Espírito. Querido, que você possa sentir ele agora. Que você possa sentir o que eu estou sentindo nesse momento. Que Jesus possa tocar o seu coração. Não se emocione. Que isso seja real para você. Que você possa sentir algo vivo dentro de você. E se você nunca foi batizado com o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa, perde tempo não. Vem aqui para frente. Os pastores vão orar por você. Fique à vontade, pastor Vicente, todos os pastores aqui, presbítero, fique à vontade. Não cria dúvida, achando que o Espírito Santo é para um e não é para outro. Se você não tiver o Espírito não é um a mais, não um poderzinho a mais. Ele é a condição de você ser salvo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é esse Espírito. Cristo está vivo. Cristo mora dentro de você nesse momento. E se ainda ele não veio, e se ainda ele não está em você, ora vem Senhor Jesus. Pai,
esse púlpito é seu, Pai, essa casa é tua. Fica à vontade, Senhor. Que o Senhor apareça e eu diminua, papai. Enche esse povo, meu Senhor. Eu sei que tu podes encher, a tua palavra não há mentira nela, Pai. Que o Senhor reine nesse lugar. Vem com teu Espírito, papai. Vem nesse lugar, meu Senhor. Santo Espírito, tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo no coração das pessoas. Abram as portas do seu coração, porque vem o Rei da Glória. Vem Jesus. Vem, Senhor, para esse lugar. Reina nesse lugar. E que seja feita a tua vontade nesse lugar, meu Senhor.